Estou aqui no livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias é um dos profetas menores. E eu estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 2 e no versículo de número 10, que diz assim: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Glória a Deus. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Glória a Deus. Levantai-vos e andai. O tempo que estamos vivendo não é tempo para estarmos parados, prostrados diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas que estivermos passando. Estamos vivendo o princípio de dores, conforme diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E como servos de Deus, que conhecemos o Deus que servimos, então o tempo não é para ficarmos parados. Não é para nós ficarmos prostrados diante das lutas. Porque as lutas, elas vêm. Mas elas vão ter que passar. As lutas que temos não é para sempre. As provas que passamos também, que enfrentamos, também não é para sempre. Nada neste mundo é para sempre. O que é para sempre é a nossa vida com Deus. É uma vida eterna que o Senhor tem preparado para os seus. Mas neste mundo tudo vai passar. Então, não se deixe dominar pelos problemas. Não se deixe dominar pelas lutas. Não se deixe dominar pelas provas que você está enfrentando. Porque a palavra de Deus diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Glória a Deus. Se o Senhor está te provando, é porque Ele sabe, Ele conhece que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé. E se você está sendo provado, glorifique a Deus. Não murmure, não reclame, não ponha a culpa nas pessoas, ou nos seus amigos, ou nos seus parentes, ou no seu vizinho. Não coloque a culpa nesse ou naquele. Porque o ser humano, infelizmente, ele gosta de culpar alguém pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelos seus problemas. Quando ele está passando por dificuldades, ele quer culpar alguém pela sua dificuldade. O ser humano sempre gostou de encontrar um culpado. A culpa é desse, a culpa é daquele. Não. Não culpe ninguém pela situação que hoje você está enfrentando. Você está enfrentando determinada situação. Com certeza. É porque Deus tem algo maior a fazer na sua vida. É porque Deus quer, o nosso Deus quer algo maior da sua parte. Então o tempo não é para você se prostrar, se acomodar. De repente você pode até pensar, eu não vou mais fazer nada na obra de Deus. Não vou mais trabalhar para Deus, não. Porque
eu estou vivendo essa situação e as pessoas ficam olhando e ficam indagando entre si como é que ele ou que ela estão passando por essa situação e ainda estão trabalhando na obra, ainda estão pregando a palavra, ainda estão orando, ainda estão louvando, ainda estão adorando a esse Deus. Isso aconteceu na vida de Jó. Quando a mulher de Jó viu Jó naquela situação miserável, o corpo cheio de chagas, já havia perdido todos os seus bens, já havia perdido seus filhos. Até aqueles que eram empregados de Jó zombavam de ver a situação dele, faziam pouco dele, de ver a situação de miséria que Jó chegou. Mas Jó permaneceu firme. Ele permaneceu firme na sua fé. E quando a sua mulher disse, você ainda teme esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó falou, tu falas como uma louca. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha certeza de que Deus ia se levantar em favor dele. Podia passar o tempo que passar. Porque o nosso Deus, ele não marca, ele não fala quando ele vai fazer a obra na nossa vida. Ele não determina a quantia de tempo, ou dias, ou meses, ou até anos, que nós vamos ficar numa determinada situação, ou que nós vamos ficar passando pelo deserto. O povo de Israel era para ter feito aquela caminhada pelo deserto com muito menos tempo. Às vezes levaram 40 anos. 40 anos no deserto. O tempo que você vai permanecer nesse deserto vai depender da sua fé. Vai depender da sua maneira de caminhar com Deus. Vai depender da sua persistência, da sua perseverança, vai depender da sua fé. Se você está no deserto, tenha certeza que no deserto não é lugar de ficarmos parados. No deserto não é lugar de comodismo. No deserto não é lugar de ficarmos descansando. Quem é que consegue descansar no deserto? Elias até que tentou. A palavra de Deus diz que ele se deitou embaixo de um pé de zimbro. E ali ele pediu a morte. Dormiu profundamente. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor enviou o seu anjo que sacudiu Elias. No deserto não é lugar de dormir. De repente você está passando pelo deserto e está querendo dormir. Eu vou dormir porque amanhã vai amanhecer um dia melhor. Eu vou dormir agora porque eu não vejo o que está se passando. Não, você não pode fugir da guerra. O verdadeiro soldado não foge da guerra. Ele não foge da luta. Glória a Deus. Você não deve encarar o sono como algo que te ajuda a fugir dos problemas, a fugir das lutas. O sono é apenas para você repor as suas energias. É apenas para você descansar sua mente, seu corpo, físico e mental, espiritual. Ali você descansa. Mas no outro dia você está disposto a se levantar novamente e começar tudo de novo.
Tem gente que deita na cama quando está passando pelo deserto, passando por uma grande luta, e não quer se levantar. Porque fica pensando, eu vou me levantar, vou ter que enfrentar a luta que eu estou passando, vou ter que fazer tudo de novo na mesma situação. Mas no deserto não há lugar para descanso, não. Nós temos que nos levantar e andar. O povo de Israel, quando eles estavam caminhando pelo deserto, durante o dia havia uma nuvem que os protegia do sol e do calor. E à noite havia um fogo. Eles não estavam sozinhos, o Senhor estava mostrando, através desses sinais, que eles não estavam sozinhos, que o Senhor estava presente. No deserto, durante a noite, a temperatura cai com muita rapidez e o frio é muito forte. Para que eles pudessem caminhar, porque no mesmo momento que eles estavam num lugar, o Senhor já ordenava que eles saíssem dali e continuassem a caminhar. E muitas vezes eles passavam as noites andando e eles precisavam da claridade para que pudessem enxergar onde estavam andando. E o Senhor os guiava. Durante o dia através da nuvem, durante a noite através do fogo, mas o Senhor nunca os abandonou. O Senhor sempre os protegeu e os guardou no deserto. Glória a Deus. Então creia que ainda que você esteja passando por um deserto, o mesmo Deus que guiou o povo de Israel, que dirigiu eles naquele deserto durante 40 anos, é o mesmo que está com você. É o mesmo que não vai te abandonar, que vai te sustentar. E você não precisa ficar prostrado, porque no deserto não é lugar de ficarmos prostrados. Às vezes temos que caminhar durante o dia, durante a noite, mas temos que continuar caminhando. Temos que continuar andando. Foi isso que o Senhor falou através do profeta Miqueias: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O nosso descanso não vai ser aqui na terra. Aqui, quando a gente se deita na nossa cama ou se assenta, é apenas para descansar, para repor as nossas energias. Mas descansar mesmo aqui na terra, do jeito que o mundo está, é muito difícil. É algo assim impossível. Então Miqueias disse: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O nosso descanso não vai ser aqui, não é aqui. Por quê? Por causa da corrupção que destrói. O que mais nós temos visto no mundo é a corrupção. O ser humano se corrompendo, desejando e causando mal para o seu próximo. O ser humano se transformando. Muitas vezes agindo pior do que os animais irracionais. Então a palavra diz: não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Olha quanta destruição. Se nós formos parar para pensar e para observar,
quanta destruição está acontecendo no mundo, nós vamos ficar desanimados. Nós vamos ficar sem forças para continuar a nossa caminhada. Se nós ficarmos olhando como o mundo está corrompido, como as pessoas se deixaram corromper. Hoje em dia, é muito difícil você confiar até naquilo que as pessoas falam. Porque as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Promete uma coisa e faz outra. O ser humano está cada dia mais se corrompendo. Antigamente, a palavra que saía da boca de uma pessoa era como se fosse um documento assinado. Prometia, tinha que cumprir. Alguém falava assim, olha, eu preciso que você me ajude nessa e nessa situação. Estou em aperto, me ajude, mas eu vou te devolver. Eu vou também te ajudar. Aí você podia confiar que aquela pessoa realmente ia fazer isso. Mas hoje em dia já não dá mais. Para você confiar na palavra de alguém, a não ser que seja assinado, registrado, um documento. Porque as pessoas prometem, mas não cumprem. O mundo está cada dia mais corrupto, mais corrompido. Os seres humanos. Porque os animais não, os animais irracionais continuam a mesma coisa. Quem mudou foi o ser humano. Então, devido a isso, o profeta recomenda: levantai-vos e andai. Continue caminhando, continue andando, não pare, não esmoreça diante da luta, diante da prova, diante do problema, diante da dificuldade, diante da situação. Aí você pode até falar assim, poxa vida, como é que a missionária fala uma coisa dessa? Você está falando isso porque não é você que está passando o que eu estou passando? De repente você pode até falar isso, né? Mas você não sabe a minha situação. Você não sabe o que eu estou passando. Mas o meu Deus sabe. E além de saber, Ele é a minha rocha, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Glória a Deus. Quem fala com você dessa maneira é alguém que vive aquilo que prega. Graças a Deus. O Senhor é minha testemunha de que eu não prego aquilo que eu não vivo. Eu não consigo pregar algo que eu não vivo. Eu não consigo transmitir para as pessoas algo que eu nunca vivi. Como é que eu posso falar? Jesus cura. Entendeu? Olha, Jesus cura. Olha, é só você orar que Ele cura. É só você buscar que Ele cura. Como é que eu posso falar isso se eu nunca tivesse experimentado a cura da parte de Deus? Na minha vida, na vida da minha família. Se eu falo que Ele cura, porque já vivi a cura, tenho testemunho na minha família de que Ele cura, já orei para as pessoas e as pessoas foram curadas, por isso que eu digo que Ele cura.
A palavra de Deus diz que Ele cura. E eu creio nessa palavra porque já aconteceu na minha vida. Já aconteceu na minha casa. E se eu falo que Ele liberta, eu sei que Ele liberta. Porque eu já vivi libertação. Já orei para as pessoas serem libertas e elas foram libertas. Já orei por pessoas terrivelmente endemoniadas, com legiões de demônios. E o Senhor libertou. Então eu posso dizer, o Senhor liberta. A palavra de Deus é a verdade. Porque ela se cumpre, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Eu posso afirmar. Porque eu jamais vou falar alguma coisa para as pessoas que eu não tenha certeza. E fé é certeza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas falam assim, poxa, toda vez que a irmã vai pregar, a irmã costuma contar das suas experiências, do que já aconteceu na sua vida, daquilo que você já viveu. Eu às vezes faço isso exatamente para que as pessoas entendam que eu não prego aquilo que eu ouço os outros pregarem. Porque existem pessoas que gostam de imitar os pregadores, aqueles que pregam bonito, que tem bastante conhecimento da palavra e ficam citando versículos e versículos. Amém, glória a Deus pela sabedoria, pelo conhecimento da palavra que todos nós devemos ter. Mas nós não podemos ser apenas pregadores. Nós temos que viver a palavra. Temos que vivê-la, porque ela é viva. Você preparar uma mensagem, você preparar um sermão, você consegue, através da leitura da Bíblia. Hoje em dia você pode até, é só você ter o tema e você vai na internet, você consegue tudo. E você tem ali um sermão prontinho para você pregar. Mas isso não é suficiente. Você tem que viver. Você tem que viver a palavra. Fazer como o Senhor falou para Jeremias. Mandou ele comer aquele rolo que era a palavra de Deus. Coma o que eu te dou. Porque o Senhor nos prova muito através da palavra que pregamos. Que às vezes nós falamos assim, eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus, vou sair por aí pregando no rádio, na televisão, agora na internet, vou sair por aí pregando pelo mundo todo. Amém, glória a Deus, que assim seja. Mas esteja também disposto a viver aquilo que você está pregando. Porque se você apenas achar que você só vai pregar, você está enganado. Porque você vai ter que viver o que você está pregando. Porque o Senhor prova a nossa fé. Se nós estamos falando o que Ele faz, nós temos que crer que Ele faz. Porque Ele vai nos colocar em situações em que nós vamos ter que provar que realmente Ele faz. Através da palavra. Por isso que eu amo esse Deus. Porque Ele não deixa passar. Não adianta nós fazermos como Nicodemos fez. Chamá-lo de bom mestre, né? Nicodemos foi lá durante a noite, escondido, para que ninguém soubesse, porque ele era um homem importante, príncipe dos judeus, e chegou ali
E falou: bom mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Talvez ele pensasse que Jesus ia tratá-lo muito bem por isso. Jesus disse assim: olha, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Nicodemos ficou pasmo, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Como é que eu vou poder nascer sendo velho? Como é que alguém vai poder nascer sendo velho? Porventura vai entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse: olha, quem não nascer da água, não nascer do Espírito, não vai ver o reino de Deus. Então não adianta, sabe? Elogio só não resolve. A palavra é viva, nós temos que viver a palavra. Louvado seja Deus. A gente fala: Jesus salva, Jesus cura, Jesus livra, Jesus liberta. Olha, Jesus transforma. Como é que vamos falar que Jesus transforma? Que foi o primeiro milagre que ele realizou no seu ministério terreno, se nós não formos transformados? Como é que vamos pregar para as pessoas que ele transforma, se a nossa própria vida, depois que o aceitamos como nosso Salvador, não foi transformada? E aí, como é que fica? Quando não tinha Jesus ainda, não tinha aceitado Jesus como Salvador, de repente era um homem corrupto, era uma mulher corrupta, era um homem e uma mulher que tinha a vida errada, ou então que xingava todo mundo, que brigava com todo mundo, que pegava aquilo que era dos outros, que fazia coisas terríveis, que se prostituía, que matava, que roubava, e depois aceita Jesus e continua fazendo a mesma coisa? Como é que vamos pregar que ele transforma? Como é que a pessoa tem coragem de pregar que Jesus transforma se ela mesma não foi transformada? Continua aquele velho homem, aquela velha mulher. Como Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Glória a Deus, como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus que para ele não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é servo de Deus ou não é servo de Deus. Não vai enganar a Deus não, porque ao Senhor ninguém engana. Engana-se a si mesmo. Ao Senhor não. Porque jamais poderemos enganar o nosso Deus. Louvado seja Deus. Os seres humanos podem ser o que for. Pode ter vivido a vida que viveu. Viveu. Porque após se encontrar com Jesus, a vida deste homem e desta mulher precisa ser transformada. Precisa nascer de novo, como diz a palavra de Deus. Não adianta falarmos: mas eu sirvo a Deus há tantos anos. Olha, só nessa igreja eu já estou há tantos anos. Se não nasceu de novo, se não está transformado, não adianta. É aquele velho homem, aquela velha mulher, que ninguém pode falar nada, ninguém pode pisar no calo, que já parte para a briga. E as pessoas falam: é sangue quente, é pessoa de sangue quente. Qualquer coisa que falar, a pessoa já fica irritada, fica nervosa. Se quer ver você achar crente nervoso e crente
e crente que mostra realmente quem ele é em época de festa. Quando você está organizando uma festa na igreja, ou quando tem alguma coisa para se fazer assim, muita gente junto. Aí você vai vendo como é cada um. Aqueles que parecem assim calmos, meigos. Aí você vai ver que não é nada daquilo. É só aparência. Porque na hora que a pessoa se vê acuada, ela começa a fazer igual Pedro. Ela começa a negar Jesus. Através da sua maneira de falar, da sua maneira de agir, da sua maneira de lidar com as pessoas. Jesus disse em Mateus 11, 28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós temos que aprender de Jesus. Manso e humilde de coração. Ah, mas tem crente que é tão humilde. Você fala com eles, que suave. Que voz suave, meiga. Mas quando está nervoso, quando alguém pisa no carro, se transforma totalmente. Aí o velho homem e a velha mulher aparecem novamente. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos nos levantar na presença de Deus e continuar caminhando. Continue caminhando. Não desista da sua caminhada com Deus, não. Nada é mais importante do que Jesus. Continue caminhando, continue andando. O Senhor vai te guiar, como Ele guiou o povo de Israel no deserto. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, e você vai conseguir chegar lá, assim como eu quero chegar, eu quero que você chegue também. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.